Em 1943, em algum lugar do Atlântico Norte, um comboio britânico carregado de suprimentos navega em direção à Inglaterra. Dezenas de navios mercantes, escoltados por destroyers, cortam um oceano infestado de submarinos alemães. Os U-boats estão lá fora, invisíveis à espera. Todos sabem disso. Mas o que os alemães não sabem é que, numa mansão discreta no interior da Inglaterra, um grupo de matemáticos, linguistas e criptógrafos já decifrou suas ordens. Cada posição, cada rota de patrulha, cada emboscada planejada, tudo foi lido antes mesmo de os capitães dos U-boats receberem suas instruções. O comboio muda de rota. Destroyers reposicionam-se silenciosamente. Aeronaves de patrulha decolam com coordenadas precisas. Os U-boats esperam no lugar errado, sem saber que foram traídos pela própria máquina que acreditavam ser inquebrável. Naquela noite, o comboio chega em segurança. Ninguém sabe por quê. Ninguém saberia por décadas. E se a arma mais poderosa da Segunda Guerra Mundial não fosse um tanque, um avião ou uma bomba atômica, mas sim um sussurro no escuro, uma informação interceptada, decifrada e transformada em ação antes que o inimigo sequer soubesse que havia sido traído. Esta é a história da máquina Enigma. Não apenas como ela funcionava, mas como a inteligência extraída dela moldou batalhas, redirecionou frotas, destruiu linhas de suprimento e, em última análise, encurtou a guerra em anos. Esta é a história da Guerra Invisível. Para entender o impacto da Enigma na Segunda Guerra Mundial, é preciso primeiro compreender o que ela representava. A Enigma não era apenas uma máquina de escrever sofisticada. Era o pilar sobre o qual se sustentava toda a comunicação militar secreta da Alemanha nazista. Inventada no final da Primeira Guerra Mundial para uso comercial, a Enigma foi rapidamente adotada e aperfeiçoada pelas forças armadas alemãs ao longo da década de 1920 e 1930. Quando a guerra estourou em 1939, praticamente todas as ramificações do aparato militar alemão, exército, marinha, Luftwaffe e até a SS, dependiam dela para transmitir ordens, coordenar operações e proteger seus segredos. O princípio era engenhoso na sua complexidade. A cada tecla pressionada, uma série de rotores mecânicos girava, criando um caminho elétrico diferente para a mesma letra. Isso significava que pressionar a letra A uma vez poderia gerar um F, e pressionar A novamente, segundos depois, poderia gerar um K. As combinações possíveis eram astronômicas, na casa dos bilhões. Os alemães acreditavam com convicção quase absoluta que o sistema era inquebrável. Para eles, tentar decifrar a Enigma sem conhecer a configuração exata dos rotores era como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. O mais engenhoso da Enigma era a sua capacidade de autorrenovação. A cada dia, os operadores recebiam uma tabela com novas configurações. A ordem dos rotores, as posições iniciais, as conexões do painel de plugs. Isso significava que, mesmo que alguém conseguisse decifrar as mensagens de um dia, no dia seguinte, tudo mudava. Para os alemães, esse sistema parecia perfeitamente seguro. A matemática estava do lado deles, e eles confiavam cegamente nisso. E durante algum tempo, essa confiança era justificada. As primeiras tentativas aliadas de quebrar a Enigma esbarraram na complexidade matemática do sistema. Os franceses possuíam documentos roubados sobre a máquina, mas não conseguiam avançar na decodificação. Os britânicos também lutavam sem sucesso. Era como tentar abrir um cofre com trilhões de combinações possíveis, sem nenhuma pista de por onde começar. Mas o que os alemães subestimaram foi a persistência humana e o poder da matemática aplicada sob pressão existencial. A resposta britânica à Enigma nasceu num lugar improvável, Bletchley Park, uma mansão vitoriana a cerca de 80 quilômetros de Londres. Ali, a partir de 1939, o governo britânico reuniu uma das mais extraordinárias coleções de mentes do século XX. Matemáticos brilhantes, enxadristas, especialistas em palavras cruzadas, linguistas, historiadores e até arqueólogos foram recrutados para uma missão que não podiam contar a ninguém,
nem as suas próprias famílias. No centro de tudo estava Alan Turing, um jovem matemático de Cambridge, cujas ideias sobre computação e lógica já eram revolucionárias antes mesmo da guerra. Turing percebeu que a força bruta não seria suficiente para quebrar a enigma. Era preciso explorar as fraquezas do sistema, e elas existiam. Os alemães, na sua confiança, cometiam pequenos erros de procedimento. Operadores repetiam padrões, usavam saudações previsíveis, transmitiam relatórios meteorológicos com estrutura fixa. Cada um desses hábitos era uma fresta por onde a luz da decodificação podia entrar. Turing e sua equipe construíram as chamadas bombes, máquinas eletromecânicas enormes que testavam automaticamente milhões de combinações de rotores, eliminando configurações impossíveis até que a correta fosse encontrada. O trabalho era árduo, repetitivo e frequentemente frustrante. Os alemães atualizavam as configurações da enigma diariamente, o que significava que cada manhã o trabalho recomeçava do zero. Havia dias em que as mensagens eram decifradas em poucas horas. Em outros, levava dias, e algumas mensagens nunca foram quebradas. O ambiente em Bletchley Park era uma mistura peculiar de pressão extrema e excentricidade acadêmica. Matemáticos trabalhavam em turnos exaustivos, em barracões de madeira mal aquecidos, rodeados de pilhas de mensagens interceptadas. A hierarquia militar coexistia desconfortavelmente com mentes que não respeitavam convenções. Turing, famoso por suas peculiaridades, amarrava sua caneca à mesa com uma corrente para que ninguém a roubasse e pedalava até o trabalho usando uma máscara de gás contra a febre do feno. Mas por trás dessas excentricidades havia uma mente capaz de enxergar padrões que ninguém mais via. A corrida contra o tempo era constante e angustiante. Cada mensagem não decifrada podia significar um comboio afundado, uma emboscada não evitada, vidas perdidas. Os criptoanalistas viviam com esse peso sobre os ombros, sabendo que seu trabalho invisível tinha consequências muito reais em campos de batalha que jamais visitariam. Mas Turing não trabalhava sozinho. Figuras como Dilly Knox, Gordon Welchman e Joan Clark contribuíram de formas fundamentais. Welchman, por exemplo, aperfeiçoou as bombes com uma inovação técnica chamada Diagonal Board, que multiplicou dramaticamente a velocidade de decodificação. Clark, uma das poucas mulheres em posições de destaque, era uma criptoanalista excepcional que trabalhou diretamente com Turing na seção mais sensível de Bletchley Park. E é absolutamente essencial lembrar que o trabalho britânico não começou do zero. Matemáticos poloneses, especialmente Marian Rejewski, Jerzy Rojicki e Henryk Zygalski, já haviam feito avanços cruciais na decodificação da enigma antes da guerra. Rejewski, usando métodos puramente matemáticos e com acesso a documentos fornecidos pela inteligência francesa, conseguiu reconstruir o funcionamento interno da enigma já em 1932, 7 anos antes da guerra. Os poloneses construíram suas próprias máquinas de decodificação, chamadas bombas, que foram precursoras das bombes britânicas. Em julho de 1939, semanas antes da invasão da Polônia, os matemáticos poloneses compartilharam todos os seus métodos e conhecimentos com os britânicos e franceses. Foi um ato de generosidade intelectual extraordinário, motivado pela certeza de que a Polônia seria invadida e de que o trabalho precisava continuar em mãos aliadas. Sem essa contribuição polonesa, Bletchley Park teria partido do zero, e os meses ou anos perdidos poderiam ter mudado o curso da guerra. É uma das histórias menos conhecidas e mais importantes de toda a Segunda Guerra. Decifrar as mensagens era apenas metade do desafio. A outra metade, talvez a mais difícil, era usar a informação sem que os alemães percebessem que seus códigos haviam sido quebrados. Se a Alemanha suspeitasse que a enigma estava comprometida, bastaria trocar o sistema inteiro e todo o trabalho de Bletchley Park se tornaria inútil. A inteligência derivada da enigma recebeu o codinome Ultra e foi classificada num nível de sigilo superior a qualquer outro segredo da guerra. As regras eram absolutas.
As mensagens decifradas nunca podiam ser a única justificativa para uma ação militar. Era sempre necessário criar uma explicação alternativa plausível, um reconhecimento aéreo fictício, um agente infiltrado inventado, uma patrulha de rotina que teria descoberto a informação por acaso. Cada decisão baseada em Ultra precisava de uma história de cobertura. Isso gerou dilemas morais agonizantes. Houve situações em que os britânicos sabiam de ataques iminentes a navios ou cidades, mas não podiam agir sem revelar a fonte. O caso mais debatido pelos historiadores é o bombardeio de Coventry, em novembro de 1940. Embora haja controvérsia sobre quanto Churchill realmente sabia de antemão, o dilema ilustra perfeitamente a tensão. Intervir e salvar vidas imediatas, mas arriscar perder a vantagem de inteligência que poderia salvar milhões no futuro. Ou não intervir e carregar o peso de cada morte que poderia ter sido evitada. Churchill pessoalmente enfrentou essas decisões. A lógica era brutal na sua clareza. Sacrificar algumas vidas agora para salvar muitas mais no futuro, mantendo o segredo que alimentava toda a vantagem estratégica aliada. Era um cálculo frígido, desumanizado pela necessidade, mas que definia a natureza implacável da guerra de inteligência. A disseminação de Ultra era controlada por um grupo extremamente reduzido de oficiais. Mensageiros especiais, chamados Special Liaison Units, levavam as informações diretamente aos comandantes no campo, que eram instruídos a nunca registrar a fonte. Após a leitura, os documentos eram destruídos. O segredo foi tão bem guardado que a existência de Ultra só se tornou pública em 1974, quase 30 anos após o fim da guerra. Se existiu um momento em que a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido perdida pelos aliados antes mesmo de qualquer desembarque na Europa, esse momento aconteceu no Atlântico. Churchill disse certa vez que a única coisa que realmente o assustou durante toda a guerra foram os U-boats alemães. E havia razão para o medo. A Grã-Bretanha era uma ilha que dependia de importações para praticamente tudo: alimentos, combustível, matérias-primas, munição. Tudo chegava por mar. A estratégia alemã era simples e devastadora: afundar navios mercantes mais rápido do que os aliados conseguiam construí-los. Se conseguissem, a Grã-Bretanha seria estrangulada economicamente e forçada a negociar uma paz que consolidaria o domínio nazista sobre a Europa. O almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos alemã, desenvolveu a tática das Wolfpacks, alcateias de U-boats que se posicionavam em linhas de patrulha ao longo das rotas dos comboios aliados. Quando um submarino avistava um comboio, não atacava sozinho. Em vez disso, transmitia a posição por rádio e aguardava que outros U-boats se reunissem. Então, atacavam em massa, geralmente à noite na superfície, onde eram quase invisíveis aos sonares. Os resultados eram catastróficos. Em 1942, o ano mais sangrento da Batalha do Atlântico, os U-boats afundaram mais de 6 milhões de toneladas de navios aliados. Para colocar esse número em perspectiva, era como se, a cada dia, vários navios desaparecessem no oceano, levando consigo tripulações inteiras, alimentos, munição e combustível. Marinheiros mercantes morriam às dezenas de milhares, frequentemente em águas geladas do Atlântico Norte, onde a sobrevivência sem resgate rápido era medida em minutos, não em horas. O impacto ia além dos números. Cada navio afundado significava menos comida nas mesas britânicas, menos combustível para os aviões da RAF, menos aço para as fábricas de armas. A Grã-Bretanha vivia sob racionamento severo, e cada perda no mar era sentida diretamente pela população civil. Dönitz sabia que não precisava vencer batalhas navais tradicionais. Bastava manter a taxa de afundamentos acima da capacidade aliada de reposição. Era uma guerra de aritmética e, durante meses, a aritmética favoreceu a Alemanha. O que tornou a Batalha do Atlântico tão diretamente ligada a Enigma era a própria natureza da tática das Wolfpacks. Para coordenar os submarinos, Dönitz transmitia ordens por rádio, e cada uma dessas transmissões era cifrada pela Enigma Naval, uma versão mais complexa da máquina padrão, equipada com 4 rotores em vez de 3.
A Enigma naval foi, por muito tempo, o maior desafio de Bletchley Park. O quarto rotor multiplicava as combinações possíveis de forma exponencial, e a disciplina dos operadores navais alemães era significativamente superior à dos operadores do Exército e da Luftwaffe. Cometiam menos erros de procedimento, oferecendo menos frestas para exploração. Durante grande parte de 1942, os britânicos ficaram às cegas no Atlântico, incapazes de decifrar as mensagens e, portanto, incapazes de desviar os comboios das linhas de patrulha dos U-boats. Esse período, conhecido internamente como o Blackout, coincidiu com as perdas mais devastadoras da guerra no mar. Nas salas de Bletchley Park, o desespero era palpável. Os criptoanalistas sabiam que cada dia sem decifrar a enigma naval significava mais navios afundados, mais marinheiros mortos, mais suprimentos perdidos. O peso psicológico era enorme. Alguns trabalhadores sofreram colapsos nervosos. Outros desenvolveram insônia crônica. Mas ninguém desistiu. A virada veio gradualmente através de uma combinação de avanços técnicos em Bletchley Park, capturas de material de cifra a bordo de U-boats danificados e a persistência obcecada de criptoanalistas que trabalhavam turnos de 18 horas sem parar. Um dos momentos mais críticos foi a captura do U-559 em outubro de 1942, no Mediterrâneo. 2 marinheiros britânicos, Anthony Fasson e Colin Grazier, mergulharam no submarino que estava afundando e recuperaram documentos de cifra vitais. Ambos morreram quando o U-boat submergiu, mas o material que resgataram ajudou a quebrar a enigma naval de 4 rotores. Quando a enigma naval foi finalmente quebrada de forma mais consistente em 1943, o efeito foi imediato e brutal. O Atlântico, que durante meses parecera um cemitério de navios aliados, começou a se transformar. A guerra invisível da inteligência estava finalmente dando frutos. Com acesso às ordens de Dönitz, os britânicos passaram a saber exatamente onde as linhas de patrulha dos U-boats estavam posicionadas. Comboios inteiros eram redirecionados por centenas de quilômetros para evitar as alcateias. Navios que teriam navegado diretamente para uma emboscada eram desviados em rotas seguras, frequentemente sem que os próprios capitães soubessem o motivo da mudança de curso. Ao mesmo tempo, a inteligência ultra permitiu que os aliados passassem da defensiva para a ofensiva. Grupos de caça anti-submarino eram direcionados para as áreas exatas onde os U-boats operavam. Aeronaves de patrulha marítima, equipadas com radar e cargas de profundidade, eram enviadas a coordenadas precisas. Porta-aviões de escolta, uma inovação que fechou a lacuna de cobertura aérea no meio do Atlântico, passaram a operar com informações de ultra sobre as posições exatas dos submarinos. Os U-boats, que antes caçavam com impunidade, tornaram-se eles próprios as presas. Tripulações alemãs que antes se sentiam invisíveis e invulneráveis começaram a perceber que estavam sendo encontradas com uma frequência inexplicável. Dönitz suspeitou de traidores, de espiões, de novos radares aliados, mas nunca cogitou seriamente que a própria enigma estivesse comprometida. Os números contam a história com clareza. Em março de 1943, os U-boats ainda afundavam navios a uma taxa alarmante. Os alemães tinham mais submarinos operacionais do que em qualquer momento anterior da guerra. A situação parecia insustentável para os aliados, mas a combinação da inteligência ultra com novas tecnologias, radar centimétrico, cargas de profundidade mais eficazes, aeronaves de longo alcance e porta-aviões de escolta, criou uma mudança tão abrupta que os próprios alemães ficaram chocados. Em maio de 1943, a Marinha Alemã perdeu 41 submarinos num único mês, um número tão devastador que Dönitz foi forçado a retirar temporariamente suas alcateias do Atlântico Norte. Cada U-boat perdido representava uma tripulação de 40 a 50 homens, muitos dos quais morriam quando o submarino era destruído em profundidade. A taxa de mortalidade dos submarinistas alemães durante a guerra chegou a 75%, a mais alta de qualquer ramo das forças armadas de qualquer país no conflito. Esse momento é considerado pela maioria dos historiadores
como o ponto de virada da Batalha do Atlântico. Sem a Enigma, é extremamente difícil imaginar como essa virada teria acontecido quando aconteceu. A derrota dos U-Boats no Atlântico não foi apenas uma vitória naval. Foi a condição que tornou possível tudo o que veio depois. O acúmulo de tropas, armas e suprimentos na Grã-Bretanha, que seria essencial para o dia D. Sem os comboios chegando com segurança, não haveria invasão da Europa. Nesse sentido, a Enigma não apenas influenciou a Batalha do Atlântico, ela determinou seu resultado. Irving Rommel tornou-se uma lenda já durante a guerra. Comandante do Afrika Korps, ele era admirado tanto por aliados quanto por inimigos pela sua ousadia tática, velocidade de manobra e capacidade de transformar situações desesperadoras em vitórias espetaculares. Durante boa parte de 1941 e 1942, Rommel pareceu indetido no deserto, empurrando as forças britânicas de volta rumo ao Egito numa sequência de campanhas que humilharam o comando aliado. A queda de Tobruk em junho de 1942, que resultou na captura de mais de 30.000 soldados aliados, foi talvez seu momento de maior triunfo, levando Hitler a promovê-lo a marechal de campo. Os britânicos ficaram obcecados com Rommel. Chegaram a criar uma diretriz interna pedindo que se parasse de falar dele como se fosse um super-homem, temendo que a reputação da raposa do deserto estivesse minando o moral das tropas aliadas. Mas o gênio tático de Rommel dependia de algo que ele não podia controlar: a logística. O Afrika Korps operava no limite de suas linhas de suprimento, dependendo de combustível, munição e peças que atravessavam o Mediterrâneo em navios e aviões. Cada gota de gasolina e cada projétil tinham que cruzar um mar onde a Royal Navy e a RAF exerciam pressão constante. Rommel sabia disso melhor do que ninguém e escreveu cartas desesperadas sobre a situação. Mas o que ele não sabia era que a pressão aliada sobre suas linhas de suprimento não era aleatória. Era cirurgicamente direcionada pela inteligência ultra. Através das mensagens decifradas da Enigma, os britânicos passaram a conhecer em detalhe os movimentos de suprimento alemães e italianos no Mediterrâneo. Sabiam quais navios partiam, de que portos, com que cargas, em que rotas e em que horários. Com essa informação, submarinos britânicos e aviões da RAF eram posicionados com precisão cirúrgica para interceptar os comboios de suprimento do eixo. O resultado foi devastador para Rommel. Navios-tanque carregados de combustível eram torpedados antes de chegarem a Trípoli ou Benghazi. Colunas de caminhões eram bombardeadas nos portos antes de descarregar. Depósitos de munição eram destruídos com uma precisão que os alemães não conseguiam explicar. Em certos períodos de 1941 e 1942, mais de 60% dos suprimentos enviados ao Afrika Korps foram afundados no Mediterrâneo. Rommel escreveu repetidamente a Berlim pedindo mais suprimentos, descrevendo a situação como desesperadora. Seus tanques ficavam sem combustível no meio do deserto. Seus soldados racionavam água e munição. A raposa do deserto estava sendo lentamente estrangulada por um inimigo que ela não podia ver. Rommel chegou a suspeitar de traidores italianos. Acusou os aliados italianos de vazar informações. Houve investigações internas, mas a verdadeira fonte da vantagem aliada permaneceu completamente oculta. É um dos aspectos mais fascinantes desta história. O inimigo que derrotou Rommel, logisticamente, nunca esteve no deserto. Estava em Bletchley Park, a milhares de quilômetros de distância. A ironia é brutal. Enquanto Rommel demonstrava gênio tático no campo de batalha, a guerra que realmente importava, a guerra logística, estava sendo perdida em salas de decodificação a milhares de quilômetros de distância. Cada vitória de Rommel o levava mais fundo no deserto, mais longe dos seus portos de abastecimento, mais vulnerável à asfixia logística que a Enigma tornava possível. Quando o general Bernard Montgomery lançou a ofensiva de El Alamein em outubro de 1942, ele não estava apenas confiando na superioridade numérica e material. Graças à inteligência ultra, Montgomery sabia a disposição exata das forças de Rommel, conhecia seus níveis de combustível, suas reservas de munição
e até seus planos de recuo. O campo de batalha para Montgomery era como um tabuleiro de xadrez onde ele podia ver todas as peças do adversário. El Alamein foi a primeira grande derrota terrestre do eixo no teatro africano e marcou o início da retirada de Rommel para o oeste. A batalha durou 12 dias e, embora tenha envolvido combates ferozes, Montgomery lutou com uma vantagem que Rommel jamais imaginou: visibilidade quase total sobre os planos inimigos. Sabia onde Rommel tentaria contra-atacar, sabia quais unidades estavam mais fracas e sabia, crucialmente, que Rommel não tinha combustível suficiente para uma retirada rápida se a batalha se prolongasse. Semanas depois, a Operação Torch trouxe forças americanas e britânicas ao noroeste da África, abrindo uma segunda frente que prendeu as forças do eixo numa armadilha entre dois exércitos convergentes. O desembarque na Argélia e no Marrocos foi planejado com base em inteligência detalhada sobre as defesas do eixo e as divisões francesas de Vichy na região. Mais uma vez, a inteligência ultra desempenhou um papel crítico no planejamento e na execução dessas operações, ajudando os aliados a evitar as defesas mais fortes e a explorar os pontos fracos. A campanha do norte da África terminou em maio de 1943, com a rendição de mais de 250 mil soldados do eixo na Tunísia, uma das maiores capitulações em massa da guerra. Foi uma catástrofe para a Alemanha, comparável em escala à derrota em Stalingrado, que havia acontecido apenas 3 meses antes. Em poucas semanas, o eixo perdeu 2 exércitos inteiros em 2 continentes diferentes. A capacidade militar alemã nunca se recuperaria completamente desses golpes. A vitória no norte da África abriu caminho para a invasão da Sicília e, posteriormente, da Itália continental, criando uma pressão adicional sobre os recursos alemães e forçando a dispersão de tropas em mais uma frente. E, embora múltiplos fatores tenham contribuído para esse resultado, a superioridade numérica aliada, a resistência do 8º Exército Britânico, a entrada americana na campanha, a capacidade aliada de ler as comunicações inimigas através da Enigma foi, sem dúvida, um dos fatores mais decisivos. A guerra no deserto prova que vitórias táticas sem logística são ilotórias e que a inteligência que controla a logística controla o resultado. A Frente Oriental foi o teatro mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. Ali, morreram mais soldados e civis do que em todos os outros teatros de operações combinados. A Operação Barbarossa, lançada em junho de 1941, representou a maior invasão terrestre da história, com mais de 3 milhões de soldados alemães avançando sobre a União Soviética numa frente de quase 2.000 quilômetros. Nos primeiros meses, a Wehrmacht pareceu imparável, destruindo exércitos soviéticos inteiros e avançando centenas de quilômetros. Mas a resistência soviética endureceu, e a guerra no leste transformou-se num conflito de atricção brutal que consumiria milhões de vidas. Quando falamos do papel da Enigma nesse teatro, é preciso ser honesto sobre a complexidade do assunto. A relação entre a inteligência britânica e a União Soviética durante a guerra foi marcada por desconfiança mútua, segredos compartilhados com cuidado e uma cooperação que nunca foi totalmente transparente. Os britânicos nunca revelaram a Stalin que haviam quebrado a Enigma. A existência de Ultra era considerada um segredo importante demais para ser compartilhado com um aliado em quem não se confiava plenamente. Um aliado que, afinal, havia assinado um pacto com Hitler apenas 2 anos antes. No entanto, informações derivadas da Enigma chegaram aos soviéticos de formas indiretas. Os britânicos compartilhavam inteligência sobre movimentações e intenções alemãs através de canais diplomáticos e militares, sem revelar a fonte. Alertas sobre ofensivas planejadas, deslocamentos de divisões blindadas e mudanças na cadeia de comando alemã eram transmitidos como inteligência genérica, muitas vezes atribuída a fontes humanas ou reconhecimento aéreo. Além disso, é fundamental reconhecer que a União Soviética possuía suas próprias e formidáveis redes de espionagem.
O espião Richard Sorge, operando em Tóquio como jornalista alemão, forneceu informações vitais sobre as intenções japonesas que permitiram a Stalin transferir divisões siberianas para a defesa de Moscou no inverno de 1941. A Rede Lucy, operando na Suíça através do agente Rudolf Rösler, canalizava informações de fontes dentro do próprio alto comando alemão com uma precisão espantosa. Alguns historiadores acreditam que parte da inteligência da Rede Lucy era, na verdade, material ultra repassado pelos britânicos através de intermediários suíços, embora isso nunca tenha sido definitivamente comprovado. Se essa teoria estiver correta, a Enigma influenciou a Frente Oriental de formas ainda mais profundas do que a versão oficial da história reconhece. Os próprios soviéticos também tinham capacidades significativas de inteligência de sinais. O GRU e o NKVD operavam redes de interceptação e análise de tráfego que, embora menos sofisticadas que Bletchley Park, forneciam informações valiosas sobre movimentos e intenções alemãs. A Frente Oriental foi, nesse sentido, um teatro onde múltiplas fontes de inteligência se sobrepunham e se complementavam, criando uma rede de informação cujo alcance total só os historiadores modernos começam a mapear. O caso mais emblemático da influência da inteligência na Frente Oriental é a Batalha de Kursk, em julho de 1943. Os alemães planejavam a Operação Cidadela, uma ofensiva maciça com o objetivo de eliminar o saliente de Kursk e recuperar a iniciativa estratégica no leste. Era para ser a grande cartada, empregando as melhores divisões blindadas da Wehrmacht e os tanques Tiger e Panther mais avançados. O problema para os alemães foi que os soviéticos sabiam que o ataque viria. Através de múltiplas fontes de inteligência, incluindo informações que chegaram via canais britânicos alimentados por ultra, redes de espionagem próprias e análise de sinais, o Exército Vermelho teve meses para se preparar, e preparou-se como nunca antes. O saliente de Kursk foi transformado na posição defensiva mais fortemente guarnecida da história militar até aquele momento. Múltiplas linhas de trincheiras, campos minados de uma densidade sem precedentes, artilharia posicionada em profundidade e reservas blindadas prontas para o contra-ataque. Quando a Operação Cidadela finalmente foi lançada em 5 de julho de 1943, os soviéticos iniciaram um bombardeio preventivo minutos antes do ataque alemão, demonstrando um nível de conhecimento prévio que chocou os comandantes alemães. A ofensiva transformou-se num pesadelo para a Wehrmacht. Os tanques alemães avançavam sobre campos minados de uma densidade nunca vista, enfrentando fogo cruzado de artilharia e caça-tanques posicionados em profundidade. Cada quilômetro conquistado custava perdas insustentáveis. Na Batalha de Prokhorovka, centenas de tanques de ambos os lados colidiram num dos confrontos blindados mais intensos da história. Kursk não foi apenas a maior batalha de tanques da história, foi o túmulo da capacidade ofensiva alemã no leste. A Wehrmacht perdeu centenas de tanques, milhares de soldados e, mais importante, a iniciativa estratégica. A partir dali, o Exército Vermelho ditaria o ritmo da guerra, lançando ofensiva após ofensiva, empurrando os alemães de volta através da Ucrânia, Bielorrússia e, eventualmente, até Berlim. Kursk foi o ponto sem retorno. Atribuir Kursk exclusivamente à Enigma seria um exagero. Mas ignorar a contribuição da inteligência derivada da decodificação das comunicações alemãs seria igualmente equivocado. A verdade está na combinação. Múltiplas fontes de informação, incluindo ultra, convergiram para dar aos soviéticos uma vantagem que se provou decisiva. O dia D, 6 de junho de 1944, é frequentemente contado como uma história de coragem física. Soldados saltando de barcos sob fogo cerrado nas praias da Normandia. E essa coragem foi real e extraordinária. Mas o dia D também foi, em grande medida, uma vitória da inteligência. A Operação Fortitude, um dos esquemas de engano mais elaborados da história militar, convenceu os alemães de que o desembarque principal aconteceria em Pas-de-Calais, não na Normandia.
Exércitos fictícios com tanques infláveis, falsos acampamentos e transmissões de rádio simuladas criaram a ilusão de uma força maciça concentrada no sudeste da Inglaterra, apontada diretamente para Calais. O general Patton, uma das figuras mais temidas pelos alemães, foi colocado no comando desse exército fantasma, uma escolha deliberada para dar credibilidade à farsa. O sistema de duplo cruzamento completava o engano. Agentes duplos, controlados pelos britânicos, alimentavam a inteligência alemã com informações falsas que reforçavam a ideia de Calais como alvo principal. O agente Juan Pujol Garcia, codinome Garbo, foi tão eficaz nesse papel que recebeu condecorações tanto da Alemanha quanto da Grã-Bretanha. A Alemanha por seus supostos serviços como espião e a Grã-Bretanha por seu trabalho real como agente duplo. E a Enigma foi essencial para garantir que o engano estava funcionando. Através das mensagens decifradas, os aliados podiam monitorar em tempo real as discussões do alto comando alemão sobre onde esperavam o ataque. Cada relatório de inteligência alemão que mencionava Calais como alvo provável confirmava que a operação de engano estava funcionando. Era como jogar pôquer podendo ver as cartas do adversário. E quando os primeiros soldados aliados desembarcaram na Normandia, Hitler e muitos de seus generais ainda acreditavam que aquilo era uma diversão e que o verdadeiro ataque em Calais ainda viria. Essa hesitação custou horas preciosas de resposta, horas em que as divisões blindadas alemãs ficaram paradas esperando uma ordem que tardou a chegar, horas em que os aliados consolidaram as cabeças de praia que acabariam por libertar a França. Como vimos naquele roteiro que analisamos sobre o dia D do ponto de vista alemão, a paralisia do comando, a ausência de Rommel, a indecisão de Hitler e a fragmentação das defesas foram fatores cruciais na derrota alemã em 6 de junho. O que aquele documentário não contou, e que é o foco do vídeo de hoje, é o papel que a inteligência jogou para que essa confusão existisse. A confusão alemã não foi apenas acidental. Foi cultivada, alimentada e explorada por uma máquina de inteligência que os alemães nunca souberam que existia. O próprio fato de Hitler ter ido dormir na noite de 5 para 6 de junho sem preocupação urgente, o fato de Rommel ter viajado para a Alemanha para o aniversário da esposa, o fato de as divisões blindadas estarem posicionadas longe demais da Normandia, tudo isso refletia uma visão distorcida da realidade, uma visão que havia sido deliberadamente construída e validada através de meses de engano alimentado pela inteligência ultra. Cada decisão errada dos alemães naquela noite foi, em parte, consequência de um jogo de sombras que começou com os rotores da Enigma girando em Bletchley Park. Mesmo após o desembarque, a farsa continuou funcionando. Durante semanas, o alto comando alemão manteve divisões poderosas na região de Pas-de-Calais, convencido de que a Normandia era apenas uma diversão e que o verdadeiro ataque ainda viria. Essas divisões, se tivessem sido enviadas à Normandia nos primeiros dias, poderiam ter alterado dramaticamente o resultado da batalha. Mas a combinação da Operação Fortitude com a monitoração constante das reações alemãs via Enigma garantiu que elas permanecessem imóveis, esperando um ataque fantasma. Quando olhamos para o quadro completo da Segunda Guerra Mundial, a contribuição da Enigma e de Ultra transcende qualquer batalha individual. Historiadores estimam que a inteligência derivada da Enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. 2 anos que, no ritmo de mortes da Segunda Guerra, estimado em mais de 20 mil pessoas por dia entre militares e civis, representam algo entre 10 e 15 milhões de vidas. A escala dessa afirmação é difícil de absorver, mas ela sustenta o argumento de que a quebra da Enigma foi, possivelmente, o ato mais consequente de toda a guerra. Além do encurtamento direto do conflito, Ultra influenciou virtualmente todas as operações aliadas de média e grande escala a partir de 1942. Das campanhas no Pacífico, onde a quebra dos códigos japoneses pela inteligência americana seguiu um caminho paralelo e igualmente decisivo, até os bombardeios estratégicos sobre a Alemanha, o conhecimento das comunicações inimigas moldou decisões em todos os níveis de comando. A guerra secreta
não foi um apêndice da guerra convencional. Foi seu sistema nervoso. Mais do que isso, a experiência de Bletchley Park transformou para sempre a forma como os países pensam sobre inteligência e segurança. O trabalho de Turing e seus colegas lançou as bases da computação moderna e da criptografia digital. As bombes de Bletchley Park foram ancestrais diretas dos computadores que hoje usamos para tudo, desde enviar mensagens até proteger transações bancárias. A guerra cibernética, a espionagem digital e a segurança da informação do século XXI têm suas raízes naquelas salas frias e úmidas de Bletchley Park. E há uma tragédia pessoal nessa história que não pode ser ignorada. Alan Turing, o homem que talvez mais tenha contribuído para a vitória aliada na Guerra Secreta, foi processado pelo governo britânico em 1952 por ser homossexual. Condenado, submetido à castração química, Turing morreu em 1954, provavelmente por suicídio, aos 41 anos. O homem que ajudou a salvar milhões de vidas foi destruído pelo país que salvou. Só em 2013 recebeu um perdão real póstumo. A história de Turing é um lembrete sombrio de que heroísmo e injustiça frequentemente coexistem. A criação da NSA nos Estados Unidos, do GCHQ no Reino Unido e de agências de inteligência de sinais em dezenas de países é descendente direta do sucesso de Bletchley Park. A ideia de que comunicações interceptadas podem decidir conflitos tornou-se um pilar permanente da estratégia militar e política global. Da Guerra Fria à era digital, a sombra da Enigma continua presente. A lição fundamental da Enigma é que a informação, quando bem utilizada, pode ser mais poderosa do que qualquer arma física. Tanques, aviões e navios vencem batalhas, mas saber onde o inimigo estará, o que ele planeja e o que ele não sabe sobre você, isso vence guerras. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, é natural pensar nas imagens icônicas: soldados avançando sob fogo, tanques cruzando campos, cidades em chamas. Mas a história que contamos hoje mostra que algumas das batalhas mais decisivas foram travadas em silêncio, por pessoas cujos nomes permaneceram secretos durante décadas, em salas onde a arma mais poderosa era uma mente capaz de decifrar padrões onde outros só viam caos. Quase 10.000 pessoas trabalharam em Bletchley Park ao longo da guerra. A maioria nunca recebeu reconhecimento público. Voltaram às suas vidas civis e guardaram o segredo por décadas, incapazes de contar à família, amigos ou cônjuges o que haviam feito. Alguns foram à sepultura sem nunca revelar sua contribuição. Esses heróis silenciosos não usaram uniformes de combate nem receberam medalhas em cerimônias públicas. Mas seu trabalho moldou o destino de milhões. A máquina Enigma não disparou um único tiro. Mas sua quebra redirecionou frotas, salvou comboios, estrangulou exércitos, moldou batalhas e antecipou invasões. Foi o sussurro no escuro que mudou o rumo de uma guerra e, com ela, o destino do mundo. Se este vídeo te fez pensar sobre a guerra de uma forma diferente, deixa o like e se inscreve no canal. A história está cheia de capítulos que foram deliberadamente escondidos, segredos que moldaram o mundo em que vivemos sem que a maioria das pessoas sequer saiba. No próximo vídeo, vamos explorar outro desses capítulos esquecidos da Segunda Guerra Mundial. Ativa o sininho para não perder. Até lá!